da noite dessa quinta-feira. Foi o primeiro no Brasil a informar a respeito do embargo que a Lituânia promoveu em relação ao transporte ferroviário dos bens sancionados pela União Europeia. Falamos nesse final de semana, falamos no domingo, numa edição curta, e falamos depois a respeito do que a Rússia disse, isso já durante a semana, que seriam as medidas de caráter retaliatório pelo embargo de alguns produtos com destino ao exclave russo de Kaliningrado, no Báltico. Hoje, nós fomos surpreendidos, agora à tarde, pela informação que veio da Europa, as declarações que chegaram do Borrell, que a União Europeia e o governo lituano acharam por bem reavaliar esta questão da suspensão dos bens que estavam sancionados pela União Europeia. O primeiro que tomou uma decisão no sentido de tentar desvincular a atitude do governo lituano em relação à situação, Borrell, que dizia que os lituanos fizeram isso de maneira compulsória, porque o fato deles estarem na União Europeia os obrigaria a tomar as sanções da União Europeia como condição sine qua non, como integrantes da União Europeia, também em relação ao transporte ferroviário, por exemplo, de cimento e petróleo. Pois bem, hoje, o mesmo líder da União Europeia falou que o objetivo da União Europeia, gente, não é uma radicalização contra a Rússia. E que, por isso, a presidência lituana, o parlamento lituano, os representantes do governo lituano e a União Europeia resolveram reavaliar essa situação porque não querem que a Rússia entenda que aquela ação teria o objetivo de acirrar os ânimos. Eu ouvi de fontes diplomáticas bastante bem informadas que a Rússia colocou um ultimato por intermediários para o governo da Lituânia, dizendo que não admitiria que o exclave de Kaliningrado passasse por qualquer tipo de privação em relação, por exemplo, a materiais de construção, a combustíveis, ou coisas que pudessem interferir decisivamente na qualidade de vida dos seus habitantes, entendendo que isso seria uma ação que exigiria uma retaliação que poderia, inclusive, vir sob o ponto de vista militar. Essa informação eu obtive ontem à tarde, obtive hoje pela manhã, mas como a prudência determina, nós vamos compilando as informações e aguardando para ver até que ponto isso pode, de alguma forma, se desenvolver na realidade. Porque há muita especulação, há muita elucubração, por melhores e mais bem informadas que as fontes que nos aportam sejam. Então, gente, hoje o Borrell mostrou que nós estamos vivendo um momento no direito, na política, internacionais, que estão desnudando, estão desvelando a hipocrisia. Em relação ao Iraque e as suas zonas de exclusão aérea, a Líbia e suas zonas de exclusão aérea, a Síria e suas, então, zonas de exclusão no momento em que os russos ainda não estavam envolvidos mais decisivamente no conflito, em relação aos afegãos, em relação à antiga Iugoslávia, ninguém nunca voltou atrás. Agora, a União Europeia, a poderosa União Europeia, o poderoso governo europeu, Bruxelas, e certamente a OTAN também teria sido consultada para esse tipo de declaração, parecem ver com muito respeito, ou pelo menos, talvez com temor, o fato de que os russos não admitam que haja um cerco material ao seu território. Eu acho que sim, Samuel. Eu acho que sim. Sinceramente, Samuel Ciro me pergunta se eu acho que o Ocidente teve medo desse ultimato. Eu acho que sim, e acho que esse ultimato ele foi encaminhado por meios eficientes e, muito provavelmente, informações de inteligência corroboraram que, se isso não acontecesse, se essa declaração não acontecesse, pelo menos com o intuito de mitigar a situação do ponto de vista da tensão militar, diplomática, que as coisas poderiam ficar complicadas. Não foi só isso. Ontem e hoje, nós temos notícias da Bulgária que são extremamente preocupantes e alarmantes em relação
a divisão no parlamento, conflitos no parlamento, a deposição do governo pró-europeu, o que pode fazer muita diferença também no Conselho da Europa. Nós víamos os búlgaros muito alinhados com a União Europeia, nós vimos os búlgaros muito alinhados com a OTAN, nós vimos os búlgaros muito alinhados com as sanções, inclusive o seu melhor e maior parceiro, no fornecimento de gás, passou a ser o governo do Azerbaijão. A Bulgargaz passou a substituir grandes fluxos do gás russo pelo gás do Azerbaijão. Mas já há reação na Bulgária também. Já há reação na Bulgária, já há bastante conflito dentro da Bulgária, assim como há conflito, gente, também na Alemanha. Mas vamos aí, a Alemanha, gente. A Alemanha e o Canadá estão discutindo a respeito da manutenção dos gasodutos, do gás que vem da Rússia, porque eles têm problemas, aí, por exemplo, com a Siemens, em relação a reparos de peças que estão sancionadas e que, eventualmente, não podem servir ao interesse da Rússia. Olha lá. A Siemens tem dificuldade. Peças que vêm do Canadá e que estão sancionadas. Aí a manutenção dos gasodutos, aí a manutenção do Nord Stream operante, passa por problemas, passa por dificuldades. Nós estamos vendo aí as dificuldades acontecendo. Começou a ferver dentro da Europa. Eu dizia isso para vocês, que não via esse alinhamento todo por parte da União Europeia, por parte da OTAN. Isso está começando a acontecer. Essas divisões estão começando a acontecer. E quando? Eu fico perguntando para vocês, e quero que vocês me ajudem a tentar descobrir isso, como vocês pensam isso. Se a União Europeia não queria correr o risco de um ultimato da Rússia, quem teria incentivado o governo da Lituânia a tomar uma atitude com o intuito de provocar a Rússia? Quem teria incentivado o governo da Lituânia a dizer, olha, a partir de agora, cimento, petróleo e outros bens sancionados pela União Europeia não vão passar mais por nossas ferrovias, sabendo que eles correriam o risco dos russos tentarem, através do território da Belarus, que é aliada forte, aliada muito presente da Rússia em todos os momentos, estabelecer eventualmente um corredor terrestre militarmente. Militarmente. Quem mandou a Lituânia, pelo que a gente está percebendo, praticar um blefe. Quem mandou a Lituânia praticar um blefe, gente? Essa é a pergunta. Porque depois de 72 horas, quando você recebe o ultimato, vamos pegar aí segunda-feira, quando os russos falaram mais grosso, falaram mais duro, olha, não vão impedir o trânsito de produtos até Kaliningrado, porque se o fizerem, vão ser objeto de represália forte. 72 horas depois, né, eles mudaram de ideia. Isso aí me lembra uma história? Vou contar para vocês. Essa é uma história real, que eu testemunhei. Eu testemunhei isso na praia, eu ainda era criança, era garoto, e eu estava num determinado prédio, tinha um sujeito ali na manutenção, em cima de uma escada, trocando fiação, trocando lâmpada e tudo mais. Aí passou o sujeito lá, síndico do prédio, reclamando, dizendo que o serviço estava mal feito, que aquilo ali era uma porcaria e não sei o quê. E, de repente, o sujeito que estava em cima da escada desceu da escada e disse, não, vamos resolver isso na mão. E o síndico, eu devia ter lá meus 10, 12 anos, estava na minha frente. Ele disse assim, pô, não posso nem brincar com você? Me lembra demais o que o governo da Lituânia fez aí em relação a esse possível embargo dos produtos russos. Tiveram que chamar depois o Borrell, porque a União Europeia dissesse, olha, nós vamos rever de comum acordo com o governo lituano. No primeiro momento, o governo da Lituânia dizia, não, isso não é uma atitude nossa, isso é uma atitude da União Europeia, nós somos obrigados, como membros da União Europeia. Agora vem a chefia da União Europeia e diz que, em comum acordo com o governo lituano, nós chegamos à conclusão que nós não queremos provocar a Rússia. É a história da escada, gente.